Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Caminho Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos! Olá, o meu nome é Jim Scudder. Hoje nós estamos no Egito. Seja bem-vindo ao Êxodo Descoberto. Que experiência maravilhosa foi aquela de mapear a jornada do Êxodo. Na última vez, o meu cunhado Neil e eu chegamos em Cairo e visitamos as pirâmides, a Esfinge e recapitulamos a rica história do Egito com as suas edificações fabulosas. Mas nós queríamos investigar melhor a parte israelita da história do Egito, e assim voltamos para o Museu Egípcio para estudarmos a Estela de Merneptah, uma grande pedra que nos dá evidências da presença de Israel na história egípcia. Também examinamos uma antiga carroça egípcia para que Neil e eu pudéssemos saber o que procurar em nosso mergulho no Mar Vermelho. Depois dirigimos ao leste do delta do rio Nilo, aonde teria sido a região de Gozen, o ponto de partida do Êxodo. Muitas evidências intrigantes foram encontradas de José e sua família vivendo e prosperando ali. Também visitamos os lagos rasos próximos ao canal de Suez, que, como alguns sugerem, teria sido o ponto de travessia do Mar Vermelho. Neil e eu concluímos que aquele local definitivamente não era o local correto, já que a Bíblia fala de uma área grande e profunda. Assim, começamos a dirigir na direção daquele local que consideramos o melhor candidato, o Golfo de Aqaba. Hoje nós chegamos em Nueiba, uma praia onde supostamente Israel teria sido cercado por todos os lados. Queríamos ver e explorar esse local interessante por nós mesmos e levá-los para debaixo d'água, para procurarmos evidências do exército do faraó. Muito bem, Neil. Nós estamos aqui em Nueiba, no Egito. Uma espécie de península. Na verdade, uma cabeça de praia. Sabe, eu fiquei imaginando o que encontraríamos depois de meses nesta viagem.
E sabe, eu acho que excedeu as expectativas. Hoje tem várias coisas aqui, como um hotel. Eu estou impressionado. Eu acho que aqui é exatamente onde estavam os filhos de Israel, quando Deus disse a Moisés: diga aos filhos de Israel para não temerem e para ficarem firmes e verem a salvação do Senhor. É claro que não temos certeza se é aqui, mas faz sentido geograficamente. Porque não faz sentido que seja ali nos lagos rasos. Não parece que o Golfo de Suez seja um lugar onde eles estariam presos de todos os lados. Sem falar que o Golfo de Suez não é um lugar fundo. Realmente, lá não é um lugar profundo. Sim, mas esse lugar aqui, atrás de nós está o Mar Vermelho. O suposto local da travessia tem cerca de 800 metros de profundidade, mas outros lugares têm cerca de 1.600. Já a distância entre as duas costas é cerca de 16 quilômetros. Isso se encaixa muito melhor com a descrição que a Bíblia faz. Há 6 ou 7 versos no Antigo Testamento que descrevem o lugar como sendo um grande corpo de água profundo, e este sim parece ser o lugar, o Golfo de Aqaba. Mas onde seria o local da travessia? Eu não acho que é ali na ponta de cima, porque você pode simplesmente contornar. Eu também não acho que seja lá embaixo, porque me parece ser muito distante para eles caminharem. E lá não possui as mesmas características que aqui no meio, onde você tem um grande platô cheio de espaço para toda a nação de Israel estar aqui. Eles teriam caminhado por essa garganta que só tem acesso de entrada, porque em ambos os lados você tem montanhas. E isto sim parece uma armadilha. O exército egípcio poderia perfeitamente tê-los cercado até aqui. Curiosamente, a profundidade da água neste local do platô não é tão fundo como nos dois lados do Golfo de Aqaba. Ou seja, todos os elementos parecem indicar que este é o local. É maravilhoso estar em um dos lugares mais bonitos do mundo e mergulhar aqui, procurar por coisas tão importantes da nossa história. É sim, será um grande dia e é uma belíssima manhã também. Nós estamos agora na parte norte de Nueiba. O Mar Vermelho está aqui à nossa direita. Se você continuar para o norte, você acabará chegando em Israel e na Jordânia. Eles teriam estado lá, à distância, cerca de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, acampados e encurralados. Bom, a Bíblia nos dá alguns nomes geográficos, como Migdal, que significa torre, Pi-Hairote, que significa boca da garganta, e Baal-Zephon, Senhor do Norte. Obviamente, nós sabemos aonde está o mar agora. Pi-Hairote é onde o Alatir abre. Alatir significa água, e um monte de água vinha daquela direção na temporada da chuva. Então tem coisas que a gente ainda não sabe. Talvez houvesse uma torre aqui na antiguidade, uma torre egípcia. Isso faria sentido, porque se você quiser vigiar aquele local, você colocaria uma torre ali. Sim, seria um ótimo lugar para uma torre de vigilância. Logo ali na boca de Wadi al-Atir, seria um lugar perfeitamente lógico para pôr uma torre. Não parece curioso que haja tantas referências a um local? É como se Deus quisesse que a gente fazer uma pesquisa depois para fazer sentido de tudo isso e mostrar ao mundo o que realmente aconteceu aqui. Sim, ele nos deu 4 pontos de referência, o que ajuda muito em nossa busca pela verdade. Muito bem, Neil. Ali ao longe você pode ver a garganta. E Ha-Hirot, possivelmente, a abertura da boca da garganta. Você também pode ver Wadi al-Atir, que, como eu já disse, significa água, que sempre que chovesse pesado, a água fluiria por todo esse lugar onde estamos aqui. Dá para ver que este é um leito de rio seco. Então, este é o ponto central, caso este tenha sido o local do êxodo. O que faz muito sentido mesmo. Eles teriam saído daquela passagem ali, que naquela época era o único lugar de entrada e saída, pois não havia estradas modernas na época. Para fazer essas estradas, eles tiveram que literalmente cortar as montanhas hoje. Então, os israelitas só poderiam ter vindo para cá. Agora, o medo deles é que os egípcios os perseguissem, que foi exatamente o que aconteceu. O faraó mudou de ideia e deixou o Egito com muitas carroças de guerra. Enquanto Israel levou 10 dias para chegar aqui, eles vieram em muito menos tempo. Os egípcios os seguiram até ali na saída da garganta, mas Deus os parou lá mesmo. Você consegue imaginar a coluna de nuvens e fogo que Deus formou para impedir o avanço deles, enquanto ajudava o seu povo a escapar?
Havia centenas de milhares de pessoas aqui neste lugar, e eles precisavam atravessar até a região de Midian, do outro lado do Golfo de Aqaba. Deus então separa o Mar Vermelho. É realmente maravilhoso estarmos no local onde isso teria acontecido. Eu fico só imaginando o que foi que passou na cabeça deles, porque aquela garganta estreita, confinada, em alguns lugares chega a ter apenas 6 metros de largura, com paredes de granito de até 400 metros de altura. E foi Deus que os conduziu para este lugar. Eu acho que Moisés pensou que ele seguiria normalmente até a região de Midian, subindo ali para o norte, mas de repente Deus os conduziu para o sul, aonde eles acabaram totalmente cercados. Muito bem, vamos andar um pouco e mostrar às pessoas o outro lado da ponte. Você pode ver novamente a abertura de Wadi até o Golfo de Aqaba. E aqui é mais ou menos o centro da península. Olha, eu acredito que provavelmente foi aqui que aconteceu. Sim, parece que esse trecho aqui é realmente apropriado para que as águas se separem. É muito fácil imaginar o Mar Vermelho dividido bem nesse trecho. Eles poderiam muito bem ter atravessado a partir daqui. Realmente me chama a atenção as passagens de Êxodo, capítulo 14, onde Deus diz: "Eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército." Sabe, às vezes alguns caminhos pelos quais Deus nos conduz em nossas vidas parecem nos levar a um beco sem saída. Mas Deus sabe o fim desde o começo. Deus é glorificado quando Ele nos livra milagrosamente. Quantas carruagens havia no exército do faraó? 600 e provavelmente ainda mais. 600 carruagens de guerra é muita coisa, né? O Egito era a maior nação naquela época. Tinha uma força militar formidável. E Deus disse: "Eu vou mostrá-los quem eu sou." Quando ele ergueu aquela nuvem, o Egito seguiu diretamente atrás dos israelitas que haviam chegado ao outro lado. Foi aí que Deus permitiu que as águas voltassem, esmagando os egípcios. Bem ali no centro, cerca de 800 metros de profundidade. Imagine só toda aquela água caindo sobre os egípcios. Olha, eu adoraria começar uma expedição para explorar a região com alguns submarinos, sabe? Mas é uma região mais profunda, onde você não tem tantos corais. É verdade. Poucos corais crescem a 100 metros de profundidade, mas praticamente nada cresce a 200 metros. Assim, pode ter muitas evidências ali. Eu mal posso esperar para mergulhar. Muito obrigado por ter me trazido com você. Mas relaxa um pouco, porque aonde nós vamos mergulhar, outros já mergulharam antes. Mas eu sei que você tem mais fé que eu. Eu estou muito feliz por estar aqui. Eu sei que você quer achar uma espada ou uma roda de carruagem, não é? Já eu sei que nós não podemos tocar. Mas podemos documentar? Sim, podemos registrar, filmar tudo o que quisermos. Mas apenas por estar aqui e saber que foi bem aqui que ocorreu um grande propósito de Deus é realmente inspirador. Bom, uma das razões que nos faz pensar que Nueba poderia ser o ponto de travessia é que, em primeiro lugar, fica ali no meio do Golfo de Aqaba. E também há algo muito interessante sobre a profundidade ali. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas eles também encontraram um pilar nos dois lados do que seria o ponto de travessia. Aqueles pilares, na verdade, são um memorial do ponto de travessia. Eles são chamados de o Pilar de Salomão. Isso aqui é muito peculiar. É granito, é uma coluna, um pilar, e foi encontrado aqui perto da costa em Nueba. Você pode ver que ele está desgastado, mas é um verdadeiro artefato. Você não vai encontrar nada como isso aqui em nenhum lugar da região. Ele é único. O Ron Wyatt disse que encontrou outra coluna ali do lado da Arábia Saudita. Aquele pilar foi entregue às autoridades e desapareceu desde então. Ele disse que aquele pilar tinha escrita hebraica nele. Supostamente outro pilar tinha a palavra Salomão escrita, junto a algumas coisas a respeito do cruzamento do Mar Vermelho. Mas nesse aqui eu não vejo nada além de grafite. Mas poderia estar aqui, nessa parte que está grandemente desgastada. De novo, isso não nos dá nenhuma prova conclusiva, mas, afinal, por que isso estaria aqui, não é? Por qual razão? Muito bem, chega de terra seca. Agora vamos mergulhar no Mar Vermelho e explorar as suas profundezas. Eu sou um mergulhador desde os 16 anos. Eu tenho certificado de mergulho em águas avançadas. Mas o Neil não tem experiência. O certificado dele é para águas abertas apenas. Então a gente vai começar devagar. Ele não vai conseguir mergulhar tão fundo quanto eu.
E aí, o que você está sentindo? Prestes a dar o seu primeiro mergulho no Mar Vermelho, hein? Eu estou sem palavras. E pensar que os israelitas estiveram aqui, e sem esse equipamento que a gente está usando. Sabe, o pensamento de encontrar algo na água é realmente muito empolgante. É muito bom poder voltar à água e poder compartilhar com vocês o incrível mundo subaquático que Deus criou, que tão poucos têm a chance de testemunhar. Sim, estamos aqui em busca de artefatos, mas eu também vou apreciar a belíssima criação de Deus. Conforme começamos o mergulho, a primeira coisa que eu vejo é grama marinha e um peixe bem legal. Conforme continuamos o nosso mergulho, com o nosso mestre de mergulho e o Neil, olhamos ao redor para ver se podemos encontrar alguma coisa que lembre um artefato. Imediatamente encontramos esse bastão preso no chão. Obviamente, ele não se parece com algo que tem estado ali há milhares de anos. Esse aqui é um fantástico peixe-leão, um dos peixes mais peculiares do mundo. Ah, e veja aqui, parece que temos um balde de tinta da dinastia egípcia. Também temos aqui uma antiga cadeira egípcia. Olha, eu não sei como essas coisas vêm parar aqui embaixo. Mas agora, falando sério, a beleza aqui é indescritível. Há peixes dourados por toda parte. Veja só a beleza dessas criaturinhas. Algumas dessas formações de coral parecem ter sido algo no passado, mas realmente é difícil dizer. Pode ser que seja apenas mais uma formação comum de coral. Não dá para saber se no passado isso realmente foi alguma coisa. Parecem formações que você pode achar em qualquer outro lugar. Vimos muitas coisas, mas eu não acho que encontramos aquilo que gostaríamos. Muito bem, esse foi o nosso primeiro mergulho em Nueva. E eu acho que o mergulho em si foi espetacular. Sem dúvida. A água é perfeitamente clara, a vida é abundante, colorida. Vimos criaturas únicas também, que não costumamos encontrar lá na Flórida, onde fizemos o nosso treino. Isso, a enguia branca, de quase 1 metro, foi espetacular. E também encontramos muitos peixes dourados brilhantes, abrilhando grandes formações de coral. Foi muito legal. Foi uma boa introdução, né? Mas também o potencial daquilo que pode ter acontecido aqui é muito legal. Certo, vamos falar sobre a profundidade do Mar Vermelho. Temos aqui nesse mapa a profundidade do Golfo de Aqaba. É um gráfico de profundidade batimétrica. A parte vermelha é rasa, a amarela, verde e azul clara são mais profundas, e a azul escuro é a mais profunda. Então, o que temos aqui é um corpo aquático estreito e bem profundo. Nessas condições, você vai encontrar inclinações bem íngremes, declives bem acentuados. Então, você tem cerca de 2 milhões de pessoas, mulheres, crianças. Então, a lógica nos leva a crer que ali naquele local haja um declive mais suave para que eles possam caminhar até o fundo. E veja, eu já mergulhei em muitas partes do mundo. O que estou acostumado a ver são verdadeiras muralhas subaquáticas. Lá em Cozumel, no México, temos uma muralha que de repente cai para 300 metros de profundidade. Uau! O Golfo de Aqaba também possui lugares assim. Mas quando você olha no mapa e analisa aquela cabeça de praia onde estávamos, você vê que, curiosamente, parece haver uma rampa descendo até o fundo. Lá não há esses declives bruscos. Algumas pessoas dizem que o local da travessia foi aqui embaixo. O problema é que aqui sim, você tem um declive acentuado e brusco. Sim, é praticamente 45 graus mesmo, é muito brusco. É impossível andar de carruagem nisso. Outros dizem que o ponto de travessia foi aqui em cima, mas é claro que isso não faz sentido. Parece realmente que eles vieram aqui para o meio, porque, como dissemos, parece haver uma rampa descendo e outra subindo do outro lado. Falemos agora da profundidade. Como já dissemos, nesse trecho aqui, não há nenhum declive brusco. Eles podiam facilmente descer e subir do outro lado. Mas, além disso, a profundidade é de 700 metros. Então estamos falando de mais ou menos 2.300 pés, ali no ponto mais profundo. Então, veja, é como eu falei, é realmente como se fosse uma rampa que tornasse possível eles descerem com suas carroças e bagagens e subissem tranquilamente do outro lado. Veja, o nível de declive de 14% é um pouco inclinado, mas não é mais inclinado do que uma rodovia cruzando as montanhas. É verdade. É perfeitamente possível atravessar, então é plausível.
Mas vamos falar um pouco mais sobre a profundidade daquele local. Eu queria ajudar as pessoas a terem uma noção do que é. Veja, eu estive em Dubai. Lá em Dubai, eles têm o prédio mais alto do mundo. A altura daquela torre tem mais ou menos a mesma profundidade daquele suposto ponto de travessia. Bom, quando você fica bem de frente àquela torre, você se sente uma formiga. Eu queria que vocês imaginassem um paredão de água daquela altura. Cara, é realmente impressionante imaginar. São 2 paredões de água colossais. É impressionante. Agora é hora do nosso segundo mergulho. Quem sabe encontraremos alguma evidência do exército do faraó. Bem-vindos mais uma vez ao Mar Vermelho, amigos. Aqui estamos nós, no Golfo de Aqaba. Mais uma vez encontramos tanta beleza, esses corais são fantásticos. Mas não estamos procurando corais, nem criaturas como essa enguia. Queremos achar artefatos, qualquer coisa que seja do tempo de Moisés. Esses animais são chamados almas de Moisés. Dizem que quando o mar foi separado ao meio, essas criaturas foram separadas juntas. É por isso que os 2 olhos delas estão em apenas um lado. Mas continuamos a nossa jornada procurando por qualquer coisa fora do comum. Ao procurarmos nesta formação, descobrimos algumas criaturas, como este peixe-sapo. Esse peixe não é feio. Ele se mistura muito bem nesta formação, você mal consegue percebê-lo ali. É incrível. Agora, esse peixe aqui é legal. É um peixe-palhaço. Esse coral aqui, tem vários deles, é muito bonito. Continuamos a nadar, na procura de alguma coisa interessante. Mas, infelizmente, não encontramos nada. Ainda assim, foi divertido. Muito bem, esse foi o mergulho número 2. Ficou um pouco embaçado para mim. Eu não sei se é o nível do sol, enfim. Sim, eu também achei embaçado. O Golfo de Aqaba também é uma rota de navios cargueiros. Lembre-se que temos 4 países aqui na região: Egito, Israel, Jordânia e Arábia Saudita. Portanto, há uma rota de navios de carga bem ali no meio, onde aqueles navios precisam ficar. É muita carga. Muitos produtos são exportados a partir daqui. Imagine quantos navios passam por aqui sem ter ideia do que aconteceu no passado. É verdade. Um dos maiores milagres que a humanidade já testemunhou, bem aqui. É bem típico dos humanos, né? Simplesmente passar pelos milagres de Deus e nem perceber. Esse é provavelmente o maior milagre de todos. É quando uma pessoa é salva de seus pecados. É um milagre muito maior do que a abertura do Mar Vermelho. Mas às vezes a gente vive a vida toda sem perceber a significância das coisas de Deus. Os filhos de Israel disseram a Moisés: "Você nos trouxe aqui porque não tinha tudo o suficiente no Egito? Por que você não simplesmente deixou a gente para morrer no Egito? Era melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui." Deve ter sido muito desanimador para Moisés. Eles tinham acabado de testemunhar todas as pragas, e nenhuma caiu sobre eles. Eles haviam sido libertados da escravidão no Egito, e agora Moisés ainda tem que ouvir isso. Você quer que o povo siga ao Senhor, que o povo faça a coisa certa. Aí Moisés diz isso para Deus e o Senhor responde: "Por que você está clamando a mim? Diga a eles para ficarem firmes e verem a salvação do Senhor." E então, lá no fim do capítulo 14, depois deles já terem atravessado, é dito que eles passaram a temer o Senhor e o seu servo Moisés, e acreditaram nele. Depois da travessia, eles finalmente perceberam que Deus os havia preservado. Quando a gente pensa na abertura do Mar Vermelho, algumas vezes pensamos na visão da coisa. Realmente deve ter sido magnífico. Mas pense também nos outros sentidos. Por exemplo, imagine o som daquele vento, o vento. Imagine só o som do vento segurando aqueles muros de água. Não era um vento natural. Esse, de fato, foi um evento sobrenatural. Não há explicação para isso. Então, talvez um vento tenha segurado as águas em uma certa posição, mantendo-as daquele jeito. Você também tinha o cheiro do oceano. Sim. Criaturas marinhas, sal.
Sim, podemos sentir o cheiro agora mesmo. Eles podiam sentir a força da água sendo segurada. Claro. Eu acho que o coração deles estava a 1000 batimentos por minuto. Imagine 700 metros de água do seu lado, sem falar do barulho de 600 carruagens vindo atrás de você. Então, finalmente Deus mostra sua misericórdia pela nuvem. A Bíblia diz que a nuvem saiu da frente e foi para trás do povo, para impedir que os egípcios chegassem. A Bíblia também diz que houve trevas para os egípcios, mas luz para os filhos de Israel. Então, parece que também havia fogo naquela nuvem, para iluminar os filhos de Israel. Então, as coisas que Deus usa para nos proteger, para nos ajudar, também fere o inimigo. É incrível como Deus faz isso. E às vezes a gente se pergunta, será que Deus se importa mesmo? Será que Ele está aqui para mim? Mas escute, eu encorajo a todos a confiarem no Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou essa água toda, o Deus que fez a terra, o Deus que nos fez. Se nos humilharmos diante dele, se andarmos com ele e aceitarmos o dom da salvação por meio de Jesus, veja, todos os dias temos que caminhar pela fé, mas quando mantemos a calma e confiamos e caminhamos pela fé, as pessoas ao redor começam a perceber que a gente confia em Deus, e essa glória que damos a Ele acaba sendo um testemunho para os outros. Não temas, fique firme e observe a salvação do Senhor. No próximo dia, decidimos pegar um barco e mergulhar mais ao fundo do centro de Nueiba, o lugar com a maior probabilidade de ter sido o ponto de travessia. Isso é muito legal, né? É fantástico. Sim, é uma bênção estar aqui no Mar Vermelho, no Golfo de Aqaba. É muito bom termos pego um barco. Eu estou vendo bem atrás do seu ombro as águas de Wadi, aonde os filhos de Israel vieram para a praia de Nueiba. Sim, e dessa perspectiva aqui, realmente dá pra ver a cabeça da praia. Realmente é bem grande. Realmente parece um tipo de palco, um lugar perfeito para que todos testemunhassem o milagre de Deus. Bem, aí os israelitas seguiram em frente e os egípcios decidiram segui-los. Quando o último israelita saiu, Deus finalmente permite que os egípcios entrem. Todos entram na abertura do mar. O exército em suas carruagens de guerra e, talvez, o próprio faraó. Eles estavam todos dentro no caminho quando as carroças começaram a atolar. Aí, de repente, aqueles gigantescos muros de água começaram a cair bem em cima deles e os destruíram completamente, revelando o grande poder do único e verdadeiro Deus. Pois é, Deus disse que ele seria honrado e que os egípcios saberiam que ele é Deus. E, literalmente, a passagem diz que as rodas saíram das carruagens. Provavelmente, as rodas eram semelhantes àquelas que vimos no museu. Eu não sei como os egípcios tentaram desatolar as carroças, mas eu sei que eles começaram a fugir da face dos israelitas, porque finalmente entenderam que era Deus que estava lutando. É realmente impressionante. Se esse aqui é o ponto, o que parece ser o caso, deixa a gente num espírito de reverência, não é? Depois de olhar todo esse mar a partir do barco, eu realmente queria entrar nele. Eu queria muito ver essa região aqui mais ao centro de Nueiba. E conforme nós nadávamos, eu continuei a procurar por qualquer coisa fora do comum. Infelizmente, só encontramos corais e peixes. Quando saímos da água, o capitão do barco estava pescando, e ele até deixou a minha irmã tentar. Eu tenho outra pergunta a considerar, Neil. É sobre o faraó. Sim. Será que ele entrou mesmo no Mar Vermelho? A Bíblia nos dá alguns versos que dão a entender que ele entrou. E os filmes sobre o assunto também dão a entender que ele entrou. Por outro lado, alguns amigos nossos e arqueólogos acreditam que Faraó continuou a governar. O Faraó do Êxodo. Ele governou por mais algum tempo e não morreu ali no mar. Ele não teria entrado. O que a Bíblia diz a respeito? Sim, vamos ver. A Bíblia diz assim: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e infantaria, saíram em perseguição aos israelitas.
E, no capítulo 15, verso 4 diz: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Verso 19, porque o cavalo do Faraó, etc. Então, parece que o cavalo do Faraó foi. Eu acho que o Faraó estava com ele. A pergunta é, o faraó estava nessa empreitada? Eu acho que a Bíblia deixa claro que sim. Ele fazia parte da perseguição. Afinal, ele queria de volta os escravos que ele mesmo havia liberado. Eles se perguntam em Êxodo 14:5, por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva mais? E ele aprontou seu carro, o faraó, e tomou consigo o seu povo. Basicamente, ele foi o general dessa campanha. E ele fazia isso frequentemente nas guerras. E lá estava ele na praia. Mas será que ele entrou no Mar Vermelho? Teria ele sido morto nesse evento? Alguns acham que não, outros acham que sim. O que você acha? Bem, veja, no verso 28 de Êxodo 14, diz que nenhum deles sobreviveu. Mas a pergunta é, ele entrou na água? Mas isso não quer dizer todos eles? Será que ele estava lá na traseira, na retaguarda? Eu sempre achei que ele entrou e foi morto. Eu também. A verdade é que não sabemos. Em nosso próximo mergulho, provavelmente não encontraremos o faraó, porque ou ele não entrou, ou o seu corpo foi removido. Mas ainda temos a esperança de encontrar algo tangível. Só que dessa vez, eu quero ir um pouco mais fundo. O centro de mergulho não quer levar a gente até o ponto que gostaríamos. Há muita burocracia, muitas permissões necessárias. Estamos aqui negociando para ir mais fundo. Eu acho que quanto mais fundo você for, mais aumentam as chances de encontrar algo. Quem sabe eu possa ir mais fundo, porque eu tenho um certificado mais amplo, mas vamos ver se isso é possível. Recebi a aprovação de mergulhar com um guia a profundidade de 30 metros. Neil vai ter que ficar para trás em uma água mais rasa. Desta vez eu também estou trazendo comigo um detector de metais. Quem sabe eu trombo com uma espada, não é? Ou uma roda de carruagem. E bem-vindos mais uma vez ao fundo do mar. Dessa vez vamos mais fundo, na esperança de encontrar alguma coisa que seja realmente única. A primeira coisa que encontramos é esse belo camarão. Aí vocês podem me ver procurando coisas com meu detector de metal, mas a única coisa que achei até agora foi uma espécie de boia. Mas não é isso que eu quero achar. Eu quero encontrar alguma coisa antiga. O coral é realmente muito bonito. Veja só essa formação, olha. Nós encontramos este artefato aqui. Ele parece interessante, mas eu acho que não passa de um tipo de cano ou algo assim. Infelizmente, eu não posso tocar coisas que tenham coral em cima. Não posso levar nada para cima também. Sendo assim, terminamos o nosso terceiro mergulho sem nada de interessante. E aí, como foi? Eu mergulhei com um guia diferente. Você teve que ficar no raso, eu pude descer por em torno de 30 metros. Como foi o seu mergulho? Foi ótimo. Eu encontrei algumas coisas que podem ser estruturais. Eu não estou afirmando nada, tá? Eu achei alguma coisa que talvez pudesse ser uma peça de uma carruagem, mas realmente eu não sei. Eu ainda acho que o ponto de travessia, caso tenha sido aqui em Nueva, foi mais ao norte, naquela direção. Nós não podemos mergulhar lá, mas mesmo assim é muito legal. Para mim já valeu a pena, só de ver essa criação belíssima de Deus. Então, seja como for, já valeu a pena. Claro. Bom trabalho. É isso aí, Neil. Nosso último mergulho. Como se sente? Eu me sinto muito grato de estar nessa viagem, de estar aqui e ver todo esse cenário. Sim. Nós trabalhamos duro para estar aqui, né? Foi muito bom até agora, mas eu realmente tenho esperanças desse último mergulho. Mas sabe, cara, eu acho que você vai continuar mergulhando pro resto da sua vida. Claro que sim, é muito divertido. Tem muita coisa para explorar por aí. Pois é, você acha esses pequenos pedaços de paraíso, esses corais lindos. Você para e fica lá observando. Às vezes eu levo meia hora observando um. Sim, é muito divertido. E sabe, toda a criação exalta a bondade de Deus. É claro que a criação foi manchada pelo pecado, mas quando vemos lugares como esse, parece que você vê o mundo de uma nova maneira.
Ainda mais que a luz do sol está tão brilhante como hoje. É como estar dentro do aquário, né? É muito legal. Bom, vamos lá, vamos ver o que encontramos. Vou usar mais uma vez o meu detector de metais. Esse mergulho tem tudo para ser incrível. A gente começou bem debaixo do pier e vimos muitos peixes fantásticos. Peixe-vaca, peixe-leão, criaturas impressionantes nos corais. Esse coral aqui é bem intrigante, mas como eu já vi vários deles por aí, eu acho que não é nada demais. Nós então encontramos esse cardume de peixes. Apesar da vida marinha ser incrível, não estamos procurando por ela apenas. Queremos encontrar qualquer coisa que possa lembrar o exército egípcio. Mais um balde de tinta. Sabe, eu realmente não acho que vou encontrar nada que lembre o Egito Antigo. Mais peixes ao longo de todo o coral. Muita vida, muita variedade, cores, roxos, amarelos, verdes. É isso, nós terminamos o nosso quarto mergulho com todos esses peixes maravilhosos. Eu vi uma coisa estranha ali embaixo, mas depois saiu nadando e vi que era só mais um peixe. Hora de subir. Como sempre, isso deve ser feito com cuidado. Ao contrário, você pode ter problemas sérios. Último mergulho, Neil. O que achou? Lindo demais. Ver todas essas coisas debaixo do pier foi realmente impressionante. Ver o peixe-leão, os laranjas, é realmente como nadar num aquário. Pois é, a cor desses peixes mescla perfeitamente com o resto do coral. É uma combinação muito bonita. Vimos lá os peixes palhaço. Eu não sei onde eles vivem, numa anêmona, né? Eles entravam, saíam. Sim, parece umas minhoquinhas, né? Não é engraçado? Bom, parece que uma delas estava vindo para cima de mim. É muito legal ver aquilo. Você nunca viu isso antes, né? Eu nunca os vi, só no filme, Procurando Nemo. Eu já vi muitos quando eu comecei a mergulhar. Na verdade, parece muito com os que eu via quando comecei a minha vida de mergulho. Mas é sempre legal ver de novo, é muito incrível. Eu sempre digo que variedade e cores são os grandes atributos da criação. Claro, depois do amor, né? Sim, claro. Você não lembra do caráter de Deus lá embaixo? Sim. Tudo isso me faz lembrar da habilidade artística do nosso Deus. E o homem tenta copiar essa criação em suas arquiteturas, seus edifícios. O homem sempre busca por inspiração na natureza. Mesmo quando vai projetar um carro, um avião, ele sempre se inspira em algo que Deus já criou. É por isso que eu sou um criacionista, porque eu reconheço que Deus é o criador de tudo. Agora, eu acho que esse é um ponto de terra no mundo, caso seja o ponto de travessia, claro, aonde o mar foi partido, aonde nós temos que louvar a Deus. Temos que exaltá-lo, dizer: o Senhor é fantástico, o teu poder é inimaginável. O Senhor derrubou o faraó e o seu exército, e nós nos humilhamos diante disso, nós nos prostramos diante do Senhor. Então, esse é o tipo de sentimento que eu sinto aqui, sabe? Apesar de não termos feito nenhuma grande descoberta hoje, eu ainda acredito que estamos no local correto. Talvez no futuro haja uma oportunidade de explorar com submarinos ou coisa assim, e possamos encontrar evidências do exército de Faraó. No próximo episódio, iremos para a Arábia Saudita para ver se há evidências dos midianitas. Também veremos uma rocha partida e o Monte Sinai. Eu acho que nunca vi algo mais lindo que isso. O pôr do sol aqui no Mar Vermelho.
Aqui em Nueva, tivemos essa experiência espetacular. Estar com o meu cunhado, o Neil, minha irmã, a esposa dele, Julie, hoje realmente foi muito especial. Estar aqui nesse lugar lindo, descobrir coisas, ainda mais junto com os nossos amigos, foi realmente uma experiência belíssima. No próximo episódio, nós vamos ali para a Arábia Saudita, procurar pelo verdadeiro Monte Sinai. Mas, ao terminarmos o episódio de hoje, me deixe fazer uma pergunta a você. Você já experimentou o milagre da salvação? Aqui nessas águas, Deus salvou Israel da destruição certa, enquanto o faraó os perseguia e estavam prestes a serem destruídos. Mas Deus é capaz de salvar uma nação toda, dividindo o oceano. E se Ele pode fazer isso, o que mais pode fazer por você? Ele pode te salvar. E sim, você precisa de salvação. Eu preciso. Estamos sendo perseguidos pelo diabo. Mas Jesus veio para morrer, para derrotar o inimigo. Quando Ele morreu na cruz, o diabo perdeu. Jesus, o Filho de Deus, morreu por causa dos nossos pecados. Ele venceu o diabo por nós. E Ele ressuscitou no terceiro dia e oferece a você e a mim esse dom da vida eterna. E se você colocar a sua confiança nele e crer nele, não apenas nas palavras, mas nele, a Bíblia claramente diz que você será salvo hoje, amanhã e sempre. Me permita mostrar essa maravilhosa ilustração. A Bíblia diz que você e eu somos pecadores. Bem, imagine que isso é o pecado, e essa mão representa toda a humanidade. Minha outra mão representa o Senhor Jesus Cristo. Ele era perfeito, ele não tinha pecado. Mas sabe o que ele fez na cruz? Ele tornou-se pecado por nós. Ele tomou os nossos pecados na cruz. Ele disse, se vocês confiarem em mim e acreditarem em mim, vocês não serão destruídos, mas terão a vida eterna. Esse é o dom que Deus te oferece hoje. E eu espero de coração que você aceite esse presente.